Vivemos numa época em que descansar virou quase um pecado. As pessoas se sentem culpadas quando elas param, como se estar sempre ocupado fosse prova de algum tipo de valor. A mente quase que não desliga mais, não é mesmo? O coração ele não desacelera, a alma não encontra mais sossego. Mas a Bíblia revela exatamente o contrário. Descanso é parte da espiritualidade. E mais, hein? É um presente de Deus e é uma marca da fé que é madura. E o que mais impressiona é que a palavra, ela não apresenta o descanso como se fosse uma fuga, mas como se fosse um encontro. Um encontro com a paz, um encontro com um propósito, um encontro com a presença de Deus. Hoje aqui no programa Está Escrito, nós vamos entender através do livro de Hebreus que o descanso não é a ausência de movimento, é a presença de Deus. Então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Estamos juntos mais uma vez aqui, desde o cenário do programa Está Escrito, nos estúdios da TV Novo Tempo, até conectado com você que está em casa, descansando, você que está trabalhando, enfim, você que está no hospital, que está correndo de um lado para o outro. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, às vezes, a gente tem um pouquinho de dificuldade com ele, mas ele é muito necessário, que é a questão do descanso. A sua alma está em paz, você está descansado ou você está agitado? Eu moro em São Paulo, vou te dizer, a gente já acorda agitado demais, parece que a gente não descansa, é barulho, é tanta coisa que falta às vezes condição ao ser humano para descansar. Mas hoje eu espero que aqui o seu coração encontre descanso na palavra de Deus. Então fica comigo porque a gente tem muita coisa boa para estudarmos juntos aqui, eu e você, tá bem? Mas antes da gente abrir a Bíblia juntos, eu quero falar com você sobre algo que pode mudar completamente a sua vida espiritual. O que é isso? Eu sei que a correria aí do dia a dia muitas vezes impede você de estudar a Bíblia como você gostaria. Eu também sei que às vezes você até tenta, mas você nem sabe como começar ou onde começar. Qual tema que você vai estudar ou como entender textos que são mais profundos? Talvez lá no fundo, assim, você sinta que você precisa conhecer mais a Bíblia, mas simplesmente você não encontra qual é o ritmo certo. E é por isso que eu quero apresentar para você algo assim que é muito especial. É a esperança. A esperança é a nossa instrutora bíblica virtual aqui da Novo Tempo. A esperança, ela não é um robô, assim, um robô frio, um robô distante. A esperança foi criada para caminhar com você, para responder às suas dúvidas, para explicar a Bíblia de uma maneira muito simples, muito clara, mas também muito amorosa. E ao mesmo tempo, profunda, uma forma que você vai compreender coisas que até hoje você ainda não entendeu. E sabe qual que é a parte mais incrível? Você pode estudar em qualquer momento, em qualquer lugar, com a esperança. Inclusive de madrugada, na pausa do seu trabalho, quando você está num ônibus, ou quem sabe antes de você dormir, sem você precisar marcar horário, sem você precisar saber nada antes. E o melhor ainda, sabe o que é? Tudo isso é completamente gratuito. Mas talvez você questione, pastor, eu queria tanto estudar a Bíblia, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Você não precisa mais estudar sozinho. Você pode estudar com a esperança. Ela acompanha hoje milhares de pessoas através do WhatsApp. E o testemunho das pessoas é sempre o mesmo. Eu gastei anos tentando estudar a Bíblia até que agora, finalmente, eu consegui. Agora eu entendo que antes parecia muito complicado. A esperança me ajudou a restaurar a minha comunhão com Deus. Isso tudo tem acontecido por aí, viu? E para você começar agora é muito simples. Pega aí o seu telefone, está com ele na mão? Abra aí agora o WhatsApp. Abriu? Clica lá
naquele maisinho para você adicionar um contato. E aí você vai adicionar esse número aqui, ó, é o mais 55 12 98200 0062. Anotou? 12 98200 0062. E aí você vai salvar esse número como sendo o contato oficial da Esperança. De que jeito? Você vai escrever aqui no contato o nome Esperança NT. Eu fiz isso aqui no meu, tá bom? E aí quando você salvar o contato, você vai começar uma conversa. E você vai enviar uma palavra só. É muito simples. Sabe o que você vai fazer? Você vai digitar aqui, olha, estudar. Pronto. É só isso. Em alguns segundos, ela vai começar uma jornada bíblica personalizada para você. Por que isso é tão importante para mim? Sabe por quê? Porque ninguém cresce espiritualmente por acidente. Cresce quem escolhe estudar a palavra de Deus. Cresce quem se alimenta de verdade. Cresce quem reserva tempo para Deus. E se você sente que precisa de um recomeço espiritual, se você sente que está longe do que já foi um dia, ou se você sente fome de Deus, mas não sabe por onde começar, eu vou dizer para você, ó, comece com a esperança. Ela vai te ensinar a Bíblia passo a passo. Você vai compreender, você vai entender o que Deus quer falar com você. E acima de tudo, ela vai guiar você para uma experiência real, transformadora e profunda com o seu Criador. E se você quer dar esse passo, faça isso agora mesmo. Não deixa para depois não, porque Deus está chamando você para viver isso agora. E sabe o que é melhor? Tudo isso você não vai ter custo nenhum. É de graça para você crescer espiritualmente, tá certo? Vamos entrar aqui no tema de hoje. Nós já estamos quase no final da série. Estamos no 9º episódio, é o penúltimo episódio da série aqui, Espiritualidade Bíblica. E se você perdeu algum tema anterior, você pode fazer assim, ó. Você vai lá no YouTube, você vai acessar o canal @estaescritoNT e ali você vai poder encontrar cada mensagem dessa jornada da série da Espiritualidade Bíblica, que tem ajudado muitas pessoas a reencontrar o caminho da comunhão com Deus. Mas hoje eu quero começar olhando direto para você aqui, tentar enxergar através aqui da tela o seu coração. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você sentiu paz de verdade? Mas é aquela paz que não depende de circunstâncias. Aquela paz que nenhuma notícia ruim pode tirar de você. Você tem vivido ultimamente com a sensação de que você está sempre devendo, sempre atrasado, sabe? Sempre cansado. Quando você vai dormir, você está exausto. E quando você acorda, parece que você ainda está mais sobrecarregado. Você tem servido a Deus, mas ainda o seu coração ele está inquieto, não está em paz. Bom, vamos ser honestos aqui. Quantas vezes você tem tentado resolver sozinho aquilo que só Deus poderia resolver e carregar por você? Hã? Quantas vezes a sua mente não desliga, mesmo quando o seu corpo para? Quantas vezes a sua ansiedade ela fala mais alto do que a sua fé? Será que você está pensando assim, pastor, será que Deus quer que eu viva assim? É claro que não. Deus não chamou você para sobreviver. Deus chamou você para descansar nele. Talvez o que mais falte hoje na sua vida espiritual não seja um conteúdo bíblico. Talvez não seja até mais informação. Ou quem sabe mais atividade para você fazer. O que você precisa verdadeiramente hoje é descanso para a sua alma. É por isso que hoje nós vamos abrir aqui um dos textos mais profundos da Bíblia. Um texto que não fala apenas de descanso, ele nos chama a entrar nele. Eu quero que você me acompanhe agora. Está com a Bíblia aí? Abra lá em Hebreus, capítulo 4. Eu quero ler com você Hebreus, capítulo 4, do verso 9 até o verso 11. Olha o que diz lá. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Preste atenção nessa informação, hein? Resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque
aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Vamos lá então, vamos falar desse texto que muitas vezes é esquecido dentro da Bíblia. Qual é o perigo da perda do descanso? É aqui que nós vamos começar a trabalhar a visão do texto de Hebreus 4, porque ele vai nos apresentar um alerta que ainda hoje é muito atual. Não é um alerta sobre perseguição, sobre doutrina falsa, sobre um pecado escandaloso. É um alerta sobre algo que é muito mais sutil, mas ao mesmo tempo ele é muito mais destrutivo. O perigo de você viver uma vida espiritual inteira sem nunca ter entrado no descanso de Deus. Olha como isso é sério. Veja o que diz aqui o verso 1. Ele vai ser muito taxativo aqui. Hebreus 4, verso 1. Ele vai dizer assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Aqui eu preciso te perguntar, com bastante sinceridade, quantas vezes você já esteve perto da presença de Deus, mas longe da paz de Deus? Quantas vezes a sua fé esteve ativa, mas a sua alma ela permaneceu inquieta? Quantas vezes você participou da igreja, mas se tornou para casa carregando os mesmos pesos dos ombros? Veja que o texto vai dizer assim, olha, temamos que alguém de vocês não entre no descanso de Deus. Sabe o que isso significa? Que é totalmente possível você levar uma vida religiosa, mas ainda assim você carregar um coração cansado. É possível você conhecer a verdade e viver como se não conhecesse a paz. É possível você ouvir a palavra de Deus todos os sábados e nunca experimentá-la durante a semana. Você já pensou que talvez a sua alma esteja cansada, não por falta de atividades, mas por falta de descanso em Deus? O autor de Hebreus, ele vai explicar o motivo no verso 2. E ele vai aprofundar o discurso dele, vai ser bem mais enfático. Olha só o que ele vai dizer no verso 2. A palavra que ouviram não lhes aproveitou, por não ter sido, melhor dizendo, acompanhada de fé. Ou seja, eles ouviram, mas não confiaram. Eles conheceram, mas não descansaram. Eles caminharam, mas nunca chegaram. Eu quero perguntar para você, quantas promessas de Deus você já ouviu, mas você nunca descansou nelas? Quantas vezes Deus falou com você e você continuou vivendo como se estivesse sozinho? O descanso espiritual, ele não é a ausência de problemas. É quando a palavra de Deus deixa de ser apenas um som e agora ela vai se tornar um sustento. Ela deixa de ser apenas ensino e ela vai se tornar descanso. Hoje Deus está dizendo assim, olha, não basta você me ouvir, você precisa confiar em mim. Você precisa entrar no descanso que eu preparei para você. Esse é o recado de Deus para você. E aí, diante disso, qual que é o descanso oferecido por Cristo? Vamos então entrar um pouquinho nesse assunto aqui. Depois de Hebreus nos alertar sobre o perigo de a gente viver uma vida espiritual cansada, agora Hebreus vai nos levar a uma verdade que é maravilhosa. Essa verdade tem o poder para mudar todas as coisas. Olha só o que diz o verso 3. Abra aí de novo, ou vá até esse verso, capítulo 4, verso 3. Diz assim, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Olha só aqui, ó. Olha que fantástico que está aqui, ó. Não leia aqui apenas com a mente, não. Vamos tentar ler aqui com o nosso coração. Você percebe o que Deus está dizendo aqui, ó? O descanso
não é algo que você precisa conquistar. Não é algo que é reservado apenas para os mais fortes. Você está entendendo? Para aqueles que são mais santos, para aqueles que são mais disciplinados. Esse descanso, ele é alcançado pela fé. Não em algo, mas em alguém. Você está entendendo? Diz aqui, olha, que quem crê em Deus e no seu Filho, e naquilo que o seu Filho veio fazer, ele já pode acessar esse maravilhoso descanso, porque Cristo abriu a realidade desse descanso para você. Quantas vezes você tentou ser forte sozinho? Quantas vezes você carregou um peso que ninguém viu, mas que ele estava te esmagando aqui por dentro? Quantas noites você deitou com a cabeça aqui no travesseiro, mas você não conseguiu descansar a alma? O texto aqui vai continuar explicando. Olha só o que ele diz. Ainda aqui no verso 3, ele vai dizer assim: as obras estavam concluídas desde a fundação do mundo. Isso aqui é lindo. Antes de você nascer, antes dos seus medos aparecerem, antes das suas falhas, antes que qualquer tempestade que você já enfrentou chegasse próximo a você, Deus já tinha preparado um lugar de descanso para você. E na sequência aqui, o verso 4, ele vai relembrar assim, olha o que ele diz no verso 4. E descansou Deus no 7º dia de todas as suas obras. Sabe o que isso significa? Que o descanso não começou lá no deserto para o povo de Israel. Sabe quando que o descanso começou? Ele começou na criação. Antes do pecado existir, Deus já tinha escrito descanso no DNA da vida humana. Mas então vem uma frase forte aqui, quase que é dolorosa no verso seguinte, que é o verso 5. Olha o que diz lá. Não entrarão no meu descanso. Por quê? Porque muitos ouviram, mas não confiaram. Eles viram milagres, mas se seguraram no medo. Eles caminharam com Deus, mas não entregaram o coração. Você precisa responder essa pergunta aqui. Será que você também não tem vivido da mesma forma? Tão próximo da fé, mas tão distante da paz. Tão envolvido com Deus, mas tão inquieto por dentro. Tão acostumado com a religião, mas tão cansado espiritualmente. Você precisa viver de uma forma diferente. O descanso de Cristo, ele está aberto agora, é para você, é para a sua história, é para o seu coração. Você só precisa, sabe fazer o quê? Dar um passo. Você precisa confiar. Confiar que Deus realmente pode carregar aquilo que hoje está pesando sobre você, sobre os seus ombros. Você precisa confiar que Ele preparou um descanso para a sua alma. E talvez, nesse momento, Ele esteja dizendo assim para você: filho, filha, descanse. Eu abri esse caminho do descanso para você. Perceba na leitura que nós fizemos no começo, diz assim: resta um descanso. Que descanso é esse sabático que falta? Resta um descanso sabático. Veja, depois de mostrar que Cristo abriu o caminho do descanso, Hebreus, ele vai nos entregar agora uma declaração que devia tocar profundamente aqui o nosso coração. E olha só o que diz. Capítulo 4, verso 9, diz assim: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Aqui você vai encontrar algo poderoso. O texto não diz restou, como se fosse algo que passou. Ele também não diz restará, como se fosse algo apenas no futuro. Sabe o que ele diz? Resta, tempo presente, agora, hoje, disponível nesse exato momento. Eu quero te fazer algumas perguntas. Vamos lá. Você percebe que Deus deixou um descanso semanal para curar a sua alma? Você entendeu isso? Você percebe que lá do Éden até a eternidade existe um único dia que atravessa o tempo como se fosse um fio de ouro? Você percebe que o sábado é a ponte entre o descanso que Deus inaugurou na criação e o descanso que Ele prometeu na nova terra?
Pense nisso aqui só por um instante. No passado, Deus descansou. No futuro, nós descansaremos plenamente. Mas enquanto isso, nós caminhamos entre um e o outro, entre o já e o ainda não. Deus colocou o sábado como se fosse esse aqui abraço semanal, esse reencontro, essa âncora espiritual. E o capítulo 4, verso 10, ele continua, olha só o que ele diz aqui. Aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Isso significa que o sábado, ele é um lembrete vivo de que Deus é o que Ele é e que você é o que você é. Veja, Ele não lembra que você não precisa, Ele está lembrando que você não precisa carregar o mundo nas costas, não. Que você não precisa provar o seu valor por produtividade. Que você não foi criado para sobreviver, mas para confiar. Então eu preciso te perguntar, quando foi a última vez que você viveu o sábado como se fosse essa ponte entre o que Deus fez e o que nós faremos lá no futuro? Quando foi que você observou o sábado assim? Quando que o sábado foi a ponte entre o caos da semana e a paz do céu na sua vida? Quando o sábado foi a ponte entre as suas lutas e as promessas de Deus? Quando o sábado foi a ponte entre a criação e a restauração final? Veja, o sábado não é apenas um dia, ele é um sinal. Ele é um encontro, é um anúncio semanal de que o descanso de Deus ainda está disponível e que esse descanso foi reservado especialmente para você. Nesse momento eu quero entrar aqui no convite final que você recebe de Deus para o descanso. Depois de mostrar que existe um descanso preparado por Deus, Hebreus agora ele vai nos entregar um último chamado. Um chamado que não é para amanhã, ele é para agora. Olha só que interessante. No capítulo 4, verso 11, você lê assim, capítulo 4, 11, mensagem de Deus para você. Esforcemo-nos. O que é isso? É um imperativo. Uma ação que você deve desempenhar. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Olha que coisa interessante. Esse esforço não é luta. Ele não é desempenho. Esse esforço aqui, ele não é merecimento. Sabe o que é esse esforço aqui? Ele é uma coisa. Uma coisa. Que coisa é essa? Esse esforço, ele é decisão. É você decidir confiar. É você decidir entregar. É você decidir descansar. É você decidir deixar de carregar sozinho aquilo que Deus quer carregar com você e por você. E eu preciso te perguntar, olhando para você com todo o carinho, o que te impede de entrar no descanso de Deus? Qual é o peso que você ainda se recusa a soltar? Que culpa você ainda insiste em guardar? Que medo ainda governa a sua alma onde Deus quer reinar? Você já percebeu que você tem vivido cansado demais, ansioso demais, acelerado demais, distante demais no descanso que Deus preparou para a sua alma? Hoje Deus está dizendo, filho, filha, não viva mais do lado de fora. Venha, confie, entre no descanso que eu preparei para você. Esse é o momento, o descanso existe, o descanso está aberto, o descanso é para você. Meu querido, a minha querida, nós caminhamos juntos até aqui. E agora nós chegamos ao ponto mais importante. Porque de nada adianta conhecer sobre o descanso se você não entrar nele. De nada adianta ouvir sobre a paz se o seu coração ele ainda continua em guerra. De nada adianta saber que existe uma ponte
se você nunca decide atravessá-la. E Deus conhece exatamente o que você está sentindo agora. Ele conhece os seus medos, que você faz um esforço imenso para tentar esconder. Ele conhece as culpas que você carrega sozinho. Ele conhece as expectativas que você tenta cumprir. Ele conhece esse cansaço que não aparece no rosto, mas ele pesa dentro da alma. Nesse exato momento, o Espírito Santo está chamando você. Está chamando pelo seu nome. Ele está chamando você para um descanso que o mundo não consegue dar. Para uma paz que nenhum remédio oferece. Para uma liberdade que nenhuma conquista humana produz. Você percebe isso? Quantas vezes você tentou segurar tudo sozinho? Quantas vezes você lutou sozinha, minha amiga? Quantas vezes você disse assim, olha, eu dou conta, eu vou dar conta. Quando na verdade você estava desmoronando por dentro. Quantas vezes você prometeu descansar, mas a sua alma continua inquieta? O descanso de Deus não é um sonho distante, é uma porta aberta, é uma mão estendida, é um abraço que está esperando você. E a cada sábado, a cada pôr do sol, Deus está lembrando você, ó, eu continuo aqui, eu continuo sendo o seu descanso. Você aceita entrar no descanso de Deus? Você aceita entregar aquilo que tem te esmagado? Você aceita viver o sábado como ponte entre a criação e a eternidade? Você aceita descansar nos braços do Pai? Se a sua resposta é sim, então olha, hoje, agora, a porta está aberta. Amém? O descanso é seu, a decisão é sua e Deus está te esperando para te renovar, para te restaurar, para te envolver. E uma paz que excede todo o entendimento. Desde o Éden até hoje, grandes homens de Deus viveram esse descanso que Ele te oferece nesse momento. Você pode experimentar nesse momento. Vai ser tão libertador. Quem experimenta não quer abandonar nunca mais. Você aceita esse desafio de Deus? Me permita orar com você nesse instante. Senhor, às vezes a nossa alma está tão agitada diante das preocupações que a gente não consegue descansar completamente. É por isso que nós estamos te buscando, porque queremos experimentar esse descanso, conforme diz Hebreus 4:9. Resta um descanso do sábado para todos nós. Nós queremos abraçar isso profundamente. Nos ensina a viver não apenas no sábado, mas durante todos os dias esse descanso. Te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. O programa está terminando, mas eu queria lembrar você que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Fique com Deus, fique na paz do Senhor. Um abraço e nós nos encontramos aqui no seu programa Está Escrito. Até lá.